Oi pessoal, eu sou o Vini, repórter do Joca. E sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Repórter em Ação. Nós viemos aqui na Escola Municipal Rui Bloem, localizada no Jardim Santo Elias, em São Paulo, capital, para dar uma olhadinha no museu a céu aberto que alguns alunos aqui do colégio fizeram no pátio da escola. O projeto foi feito sob a coordenação da professora e arte educadora Priscila Trentin. A ideia de colorir o colégio começou lá em 2019, quando a professora elaborou um projeto onde os alunos pintaram releituras de obras famosas nas portas da escola. Era um muro sem vida, sem cor, ou seja, não tinha marca das crianças, né? E o importante de uma escola é ter isso, né? Não é pagar alguém para vir pintar, é deixar que eles pintem. A iniciativa deu bons frutos e chamou a atenção até de portais de notícia. Aliás, o próprio Joca veio conferir na época e elaborou uma matéria lá na edição 139. Já no ano de 2023, a professora decidiu fazer uma exposição retratando a história da arte, envolvendo os alunos do 4º ao 9º ano. O projeto durou cerca de 7 meses. E ao final, os alunos organizaram uma visitação guiada, explicando os principais pontos de cada artista e cada período histórico. Bora conferir? Boa tarde, estamos aqui na MF Rui Bloem, eu sou o Guilherme. A gente agora vai começar com as pinturas rupestres, que quem vai falar um pouco sobre ela vai ser o Matheus. Bom, aqui a gente tem a arte rupestre dos homens das cavernas. Eles ainda não sabiam falar nem escrever, por isso que eles se comunicavam por meio dos desenhos. Naquela época não existia tinta, por isso que eles pintavam usando barro, sangue, plantas e carvão. A gente tem a caverna de Altamira na Espanha, a caverna de Lascaux na França e a Serra da Capivara no Piauí. E agora a gente vai para a pintura egípcia, com a Maria. Os egípcios foram que criaram as tintas, começaram a criar as tintas. Eles retratavam muito os faraós, os seus deuses. Um fato interessante é que a primeira maquiagem foi inventada 3.000 anos antes de Cristo e foram os próprios egípcios que criaram isso. E agora a gente vai seguir mais em frente com a pintura grega. Como vocês podem ver, na pintura egípcia, eles eram metade animais e metade pessoas. Aqui já tem uma diferença, que eles não são metade animais e metade pessoas, eles são 100% pessoas. Agora a gente vai pro período gótico, ele surgiu por volta do século XII. Nesse período era tudo voltado à igreja católica, ao catolicismo, né? Já que era uma grande religião. E eles se retratavam muito Jesus Cristo, Virgem Maria e os santos. Só que em respeito às outras religiões existentes, que não é só o catolicismo que existe, a gente não fez nada relacionado a essa religião. Partindo para outro período, a gente vai para o romantismo. Nesse período, eles usavam cores mais leves, eles retratavam as emoções, né? Na maioria das pinturas, pessoas sonhando, pessoas alegres, era para retratar as emoções delas. Indo mais para frente, a gente vai ter o período barroco. O período barroco, ele surgiu por volta do século XIX na Itália, e ele também era muito relacionado à Igreja Católica. Agora a gente vai seguindo em frente com uma outra parte da arte, uma parte muito importante, uma das mais importantes, na verdade, que é o Renascimento. Que foi quando tudo que era conhecido até então de arte foi descartado. Tipo, ficou na história, a gente conhece por causa da história, mas recomeçou. Eles decidiram refazer a arte. E foi onde começou a surgir Leonardo da Vinci com a Mona Lisa e outras pinturas dele. E também a moça do brinco de pérola. E um fato interessante que a aluna que pintou a obra, que foi a Cauane, quando você vai movendo para os lados, o olho dela vai acompanhando. E isso foi também retratado na própria obra original do Leonardo da Vinci. Agora a gente segue em frente com mais uma época muito importante, que é o Rococó, com o Fábio. O Rococó, como muitos chamam de frescura, eles pintavam os ricos e poderosos na época, como os reis, as rainhas, os príncipes e as princesas. Mas não era de graça, os reis contratavam os pintores para fazer um retrato de si mesmo. Agora a gente vai pro realismo. No período realista, os artistas queriam começar a mostrar a realidade como que ela realmente é. Então eles começaram a retratar trabalhadores, né? Eles trabalhando, como que é o dia a dia deles. Partindo do realismo, a gente vai pro simbolismo. O simbolismo, ele já não tem uma característica específica, tanto que uma das características do simbolismo é misticismo, religiosidade e espiritualidade. Aqui a gente tem o impressionismo. Eles pintavam tudo aquilo que era belo e delicado. Aqui nós temos Renoir, Rosa e Azul e Van Gogh, os girassóis. Logo depois nós temos o expressionismo, que nasceu na Alemanha no século XX como uma forma de protesto. Eles pintavam com cores muito fortes e carregadas e pintavam aquilo tudo que era distorcido. Aqui nós temos Van Gogh de novo, Noite Estrelada e
Monkey. A gente viu sobre o realismo, mas agora a gente vai ver sobre uma um pouco diferente, que é o surrealismo. Na época, existia um doutor chamado Freud. Ele era famoso por fazer hipnose. Hipnose é basicamente colocar o seu paciente em estado de sono e induzir ordens ou pensamentos na mente dele. Ele usava isso para tratar os seus pacientes. Até que um dia, os pintores começaram a se basear nisso e pensaram, e se a gente pintar os nossos próprios sonhos? E foi assim que nasceu o surrealismo. Agora a gente vai bem mais à frente do tempo, onde a gente vai chegar no cubismo. O cubismo foi uma época em que os artistas não estavam mais preocupados em retratar as obras com tanta perfeição. Eles queriam quebrar essa estética da perfeição. E já tinha câmera fotográfica, então se você quisesse registrar um momento, a arte não era mais pra isso, assim, pra registrar momentos. E uma artista brasileira que usava muito do cubismo era a Tarsila do Amaral. Aqui a gente tem o quadro dela, a Negra, que é uma ama de leite. E aqui o cubismo no fundo do quadro. Já no modernismo, já era uma época em que não tinha um padrão a se seguir na pintura. Por exemplo, aqui no cubismo, o padrão era mais formas geométricas, assim. E aqui já era uma pintura livre, como você se sentia, já era uma forma de se expressar. E um artista modernista era o Basquiat, que ele foi um cara negro de periferia, então para ele conseguir reconhecimento foi muito difícil, mas com a ajuda de outros amigos pintores e pessoas que tinham influência, ele conseguiu. Aqui nós temos o Stencil. Essa obra aqui foi feita pelo Banksy. Ele é famoso por pintar críticas e em países que estão em guerra e demonstrar alguma sátira para a sociedade. Aqui nós temos os Gêmeos. Os Gêmeos nasceram na periferia de São Paulo. Eles ficaram famosos por fazer esses tipos de bonecos. Normalmente eles pintam em centros urbanos. Eles já pintaram até fora do Brasil. E eles costumam pintar bonecos bem grandes e normalmente com pés e cabeça bem grandes. Arte pop é uma arte da década de 80 por aí. E ela é uma arte que critica o consumismo, porque nessa época estava muito na televisão, muito nos jornais, propagandas muito chamativas para o público realmente comprar. Para finalizar, deu para reparar que a gente falou muito das paredes e de várias pinturas europeias, inclusive dos períodos europeus, só que a gente não falou do chão. E por quê? A gente quis deixar o chão só para pinturas brasileiras, porque a gente tem que entender que não é só fora que tem a história da arte. Tudo bem que lá que foi praticamente o início, mas os brasileiros aqui também têm bastante história sobre arte, como por exemplo a Judite, a Adriana Varejão, Beatriz e muitos outros pintores. Infelizmente muitos já não estão mais entre a gente, como por exemplo a Judite, que é legal também porque a Judite ela é tia-avó de uma professora daqui da Rui Bloy, onde ela sofreu muito preconceito justo por causa do seu gênero. E uma mulher há 100 anos atrás não tinha tanta voz como tem hoje, infelizmente, tem esse negócio do preconceito, mas ela ainda assim foi uma mulher batalhadora, guerreira e chegou onde chegou, sozinha praticamente, e muitos outros pintores e pintoras como também a Tarsila, a Frida e muitos outros. E é isso, a gente só queria agradecer a vocês por terem assistido aqui o guia do museu. A gente quis fazer com muito carinho e espero que vocês gostem. Muito obrigado. E você, fez algum projeto na sua escola e quer mostrar pra gente do Joca? Então envie um e-mail para joca@magiadeler.com.br. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, pessoal!